Bem-vindos ao Doxa e Episteme. No vídeo de hoje faremos um resumo do extraordinário livro Capitalismo Parasitário e outros temas contemporâneos, de Zygmunt Bauman. Mas antes falaremos um pouco sobre o filme O Parasita, vencedor de 4 Oscars, incluindo melhor filme e direção. O sul-coreano Parasita discute de forma profunda as contradições de um país chamado capitalismo. Quando terminei de assistir o filme Parasita, me veio à mente alguns filmes. O primeiro foi Metrópolis. Metrópolis é um filme alemão de ficção científica lançado em 1927, dirigido pelo cineasta austríaco Fritz Lang. Foi, na época, a mais cara produção até então filmada na Europa e é considerado por especialistas um dos grandes expoentes do expressionismo alemão. O enredo é mais ou menos o seguinte: em 2026, ricos industriais governam a grande cidade de Metrópolis a partir de arranha-céus, enquanto trabalhadores subterrâneos trabalham constantemente para operar as máquinas que fornecem energia à cidade. O dono de Metrópolis é John Fredder, cujo filho Fredder passa o tempo praticando esportes e frequentando um parque de diversão. Fredder é interrompido pela chegada de uma jovem mulher chamada Maria, que trouxe um grupo de crianças dos trabalhadores para ver o estilo privilegiado dos ricos. Maria e as crianças são rapidamente levadas para longe, mas Fredder fica fascinado por Maria e desce para a cidade dos trabalhadores, na tentativa de encontrá-la. O segundo filme foi Germinal. Germinal é um filme produzido pela França em 1993, do gênero épico, baseado num romance homônimo de Émile Zola e direção de Claude Barry. O filme aborda os movimentos grevistas de um grupo de mineiros no norte da França, no século XIX, contra a exploração da qual são vítimas. Entretanto, ao se levantarem contra o sistema, passam a ser alvos de repressão das autoridades. O terceiro filme é o mais recente, Nós, um filme de 2019, do gênero suspense e terror, escrito e dirigido por Jordan Peele. A sinopse é simples. O casal Adelaide e Gabi viajam para a praia com seus filhos. No entanto, o que era para ser um final de semana de descanso se transforma completamente com a chegada de um grupo de sósias malignos da família, a casa de veraneio. O filme usa esse pano de fundo para tratar de questões espinhosas, como segregação social, falta de oportunidades e sobre rebelião. Reviravoltas ao longo da trama nos obriga a fazer a seguinte pergunta: quem é, de fato, o vilão da história? O que todos esses filmes têm em comum? A escada. A longa escada que separa os ricos dos pobres. De todos, Parasita é o mais visceral. A história de Parasita se desenrola a partir das ações entre dois núcleos, a família Kim, de classe baixa, e a família Park, classe alta. Mergulhados na miséria, os Kims têm uma vida parecida com a de muitos brasileiros, uma vida uberizada. Vítimas do desemprego estrutural, sobrevivem de bicos, dobrando caixas de pizza para sobreviver. Em profunda necessidade, são privados de tudo, até mesmo do sagrado sinal de Wi-Fi. Este que estaria hoje entre os gêneros de primeira necessidade, como nos lembra o pai Kim Tak, em um momento muito cômico do filme. Curiosamente, ele problematiza se não seria a tecnologia uma nova religião. O filho Kim-Woo é absurdamente inteligente, o que sugere um bom nível de formação. No primeiro ponto de virada da história, isso é confirmado, quando recebe o convite de um amigo universitário para substituí-lo como professor particular de inglês, de Diane, uma jovem da família Parks. Kim-Woo questiona os motivos pelo qual foi escolhido, já que o amigo conhecia muitos universitários com mais experiência. Ouve do amigo que ele foi escolhido porque ninguém dos seus amigos era tão bom em inglês quanto ele. À medida que a história avança, encontramos o que parece ser uma pequena contradição. O jovem, apesar de genial, falhou várias vezes no, vamos chamar de vestibular, para entrar em uma universidade. Aqui cabe perguntar o porquê do seu fracasso. Existe um ditado popular que diz: filho de peixe, peixinho é. O sadismo da frase está na constatação de que a tão propagada mobilidade social não é tão acessível quanto defende os liberais. De forma sutil, o diretor, nas entrelinhas, critica a falácia conhecida como meritocracia. Sempre que alguém me pergunta sobre a meritocracia,
costumo mostrar duas fotos. Em uma temos crianças quebrando coco de babaçu e na outra, crianças em um laboratório de informática. A meritocracia quer nos convencer que esses dois grupos de crianças têm as mesmas oportunidades de ascensão social, desde que sejam determinadas, estudiosas e que lutem pelos seus sonhos. Isto é, o diretor coloca uma lupa sobre a questão e prova que em uma sociedade onde não há oportunidades para todos, a meritocracia é uma piada de mau gosto. O jovem Kim Woo, é claro, aceita o convite e vai trabalhar na Casa dos Parks. Pouco tempo toma conhecimento de como funciona a família rica. Conversa vai, conversa vem, a senhora Parks diz que o seu filho menor precisa de um novo professor de artes. E ele ganha a oportunidade de trazer a sua irmã, Kim Young, para a casa grande, dizendo que conhece alguém especialista no assunto. Uma vez empregada, ela arma uma arapuca que leva o motorista dos Parks a ser demitido, para assim poder colocar o próprio pai no seu lugar. Como no velho jogo War, ou você avança no território do outro, ou o outro avança no seu território. Como diriam os titãs, homem primata, capitalismo selvagem. Eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si e Deus contra todos. O que mostra a profundidade do roteiro. Não existe aqui maniqueísmo. Na escada do capitalismo, os degraus são feitos de pessoas. Assim, a próxima vítima é a governanta da casa. Com a sua demissão, o círculo se fecha. O último membro da família, Kim, a mãe, Chun-Soo, é então contratada, por indicação do motorista, que a essa altura já conquistou a confiança do Sr. Parks e de sua esposa. Para que essa trama intrincada funcione, os Kims ensaiam seus papéis com determinação e rigor. Mas uma coisa curiosa acontece. Mesmo com o sucesso das armações do clã Kim, eles continuam morando na mesma casa no subsolo. Seus problemas econômicos não são resolvidos. O único, digamos, momento de glória dos Kims é quando eles podem sentar e comerem uma pizza, na pizzaria da qual antes eles dobravam caixas. E é bom notar que a pizza não é entregue com gentileza, o que revela um ressentimento da garçonete. Tudo está indo bem, mas como você sabe, um bom roteiro tem vários pontos de virada, quebras de expectativas. O castelo de areia dos Kims começa a ruir quando a antiga governanta reaparece. Aqui acredito que a metáfora dos índios começa a fazer sentido. Quando os Kims chegam para conquistar a nova terra, descobrem que já existe lá uma tribo, uma outra família, a da ex-governanta, que também, apesar do bom emprego, não conseguiu comprar uma casa. O marido, que tinha uma confeitaria, faliu e, para tentar pagar as dívidas, recorreu a agiotas. E agora precisa se esconder para não ser morto. A relação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul é tensa, o que explica o fato de a casa ter um abrigo subterrâneo para proteger a família rica em um possível ataque nuclear vindo da Coreia do Norte. Contudo, não são os vermelhos o verdadeiro perigo que ameaça a Coreia do Sul, como sugere a ex-governanta quando diz que os abrigos servem para proteger das bombas da Coreia do Norte, mas também protege dos agiotas e credores da própria Coreia do Sul. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O capitalismo nos transforma em uma raça de devedores. Mais uma vez temos a metáfora das escadas, quando a ex-governanta suplicante diz que os necessitados devem se ajudar. A matriarca da família Kim diz que não é uma necessitada. Qualquer semelhança com a classe média brasileira é mera coincidência. Ou seja, estar em um degrau acima já te faz ter nojo dos que estão abaixo e fazer de tudo para manter os abaixo embaixo. Se posso arriscar um palpite, diria que aqui temos uma crítica à falta de união da classe trabalhadora. A ex-governanta sai do modo Trabalhadores Univos para o modo Tirania, depois que filma os Kims caindo da escada. Antes que eu me esqueça, é bom lembrar como o marido da ex-governanta admira o chefe da família Park e não se cansa de dizer que o respeita. Sua postura é vergonhosa e degradante. Aqui no Brasil, as pessoas que se comportam como ele fazem parte do MBL e normalmente são chamados de pobres de direita. De forma genial, o diretor Bong Joon-ho nos lembra do poder colossal da internet. Com apenas um celular na mão, a ex-governanta coloca a família Kim inteira de joelhos, todos com as mãos para o alto por medo de um simples enviar. Mais uma vez temos uma grande ironia. O marido comenta com a mulher: "Veja isso, é muito mais poderoso do que o míssil da Coreia do Norte."
Em meio à luta dos pobres contra os pobres, o diretor joga em nossa cara uma verdade inconveniente. Para os pobres, nenhum plano dá certo. Ao mesmo tempo em que a chuva é uma alegria para quem está na superfície, é uma desgraça para os que estão abaixo da linha do asfalto. Para os abaixo da linha da pobreza, a vida é sempre escura, fétida e trágica. Outra coisa que não posso deixar de falar é sobre o cheiro. Esse cheiro que você está sentindo é do ralo, tá? O cheiro do pobre, o cheiro do trabalhador. Ele é insuportável para os ricos. Poucas coisas incomodam tanto os ricos como o cheiro dos trabalhadores. João Batista de Oliveira Figueiredo, último presidente da República no regime militar, disse certa vez: "Prefiro cheiro de cavalo do que cheiro de polvo." Por essa razão, os ricos não gostam de estar no mesmo lugar que os pobres. Talvez isso explique a irritação do ministro da Economia com as empregadas domésticas na Disney. Parece rodoviária, né, gente? Conta sério. Esse aeroporto não parece rodoviária. Quanto mais pobre, mais eu odeio. Quanto mais pobre, mais eu quero que isso exploda. Um dos momentos mais tristes do filme é quando o jovem Kim, olhando pela janela os ricos convidados da família Parks, pergunta à sua aluna e namorada Diane: "Todos parecem tão maravilhosos. Você acha que eu me encaixo nisso?" Portanto, acredito que a melhor pergunta é: afinal, quem é o verdadeiro parasita? Quando o patriarca da família Kim mata o patriarca da família Parks, temos uma explosão de sensações. O que me levou de volta ao filme Germinal. O filme Germinal foi inspirado em um romance do mesmo título, escrito pelo autor Émile Zola, e tem enfoque na luta de classes. O filme é uma representação bem realista do que fora a vida dos mineiros na França em meados do século XVIII. Logo nas primeiras cenas, somos apresentados a um trabalhador apelidado de Boa Morte. Ele é o retrato perfeito do saldo da miséria e precariedade procedente da clara exploração do trabalho existente na época. Ele é um senhor que apresenta ter uma idade muito maior do que a tida e que mal consegue respirar, tendo acessos constantes de tosse, e quando ele gospe, o que vemos é uma gosma de carvão. Na família rica que explora o garimpo, temos uma moça, movida por princípios morais e religiosos, que sente pena dos trabalhadores em profunda miséria. No final do filme, ela leva uma cesta básica para o Boa Morte. E uma coisa inesperada acontece. O trabalhador, depois de receber a cesta, agarra a mocinha pelo pescoço e a mata asfixiada. É claro que várias leituras podem ser feitas dessa cena, mas a que me parece mais óbvia é que ele, como diria Vinícius de Moraes, notou que a sua marmita era o prato do patrão, que a sua cerveja preta era o uísque do patrão, que o seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram a roda do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que a sua imensa fadiga era amiga do patrão. Em resumo, assim como os animais irracionais, quando encurralados e acossados, reagem de forma violenta, assim também são os homens. Agora sim, podemos ir ao resumo do livro Capitalismo Parasitário e Outros Temas Contemporâneos, Zygmunt Bauman. O autor apresenta o capitalismo parasitário como aquele que produz indivíduos eternamente devedores, cujos credores se nutrem com os juros pagos, e descreve de que maneira a indução ao consumo desmedido propicia tal conexão. A cultura de oferta que vivemos é denominador comum para que o consumidor e o mercado se vinculem e se abasteçam mutuamente. Palavras-chave: vida líquida, sociedade pós-moderna e capitalismo parasitário. O livro Capitalismo Parasitário e Outros Temas Contemporâneos é a 20ª obra de Zygmunt Bauman, 1925 a 2017. O sociólogo polonês foi professor emérito de Sociologia da Universidade de Leeds, na Inglaterra, e na Universidade de Varsóvia, na Polônia. Bauman introduziu em obras anteriores o conceito de vida líquida, que é aquela carregada de constantes incertezas, frutos do funcionamento do capitalismo dito flexível ou econômico. O mundo líquido caracteriza-se pelo consumo e o descarte incessante. No mundo líquido, a única regra é a ausência de formas definidas. Não há padrões, tudo é efêmero. O livro está estruturado em 5 capítulos. Os 2 primeiros são descritivos e os 3 últimos são respostas para perguntas dirigidas a Bauman.
O primeiro capítulo explica que o capitalismo é um sistema parasitário, porque se instala em um organismo hospedeiro, consumindo-o e, em consequência, prejudicando-o e destruindo. O parasita a que se refere o autor é a força do capitalismo que busca incessantemente novos lugares para se fazer ampliar, ou seja, novos mercados. Um exemplo está na última crise causada pelas aventuras das hipotecas subprime nos Estados Unidos, em que bancos norte-americanos financiaram indivíduos desprovidos de requisitos para empréstimos bancários, sem garantias. A expressão material desse parasitismo é o cartão de crédito, com seu slogan "Não adie a realização do seu desejo", que induz o consumidor a gozar sem cessar pela aquisição de objetos e signos, mesmo quando não pode pagar à vista para obtê-los. No capitalismo parasitário, a ausência de débitos não é boa para os emprestadores, porque não se paga juros. O devedor ideal é aquele que jamais paga integralmente as suas dívidas, porque o juro é o alimento do parasita. Assim, a contração do crédito decorre da crise econômica mundial de 2009 não foi devido ao insucesso dos bancos. Ao contrário, foi devido ao extraordinário sucesso destes, porque, ao introduzir a regra de compre agora e pague depois, produziu e produz em série indivíduos endividados. Como algumas drogas, viver a crédito cria dependência, diz o autor. Neste capítulo, ele explica as ligações que chama de simbióticas entre o Estado e o mercado. Aquele coopera com o último, criando regras que vão ao encontro do interesse do mercado. Daí a metáfora da simbiose, que é uma relação mutuamente vantajosa entre dois ou mais organismos vivos de espécies diferentes. Portanto, a relação do Estado com o mercado é de vantagens mútuas, mas destes com o consumidor é de parasitismo. O segundo capítulo frisa que a cultura do hoje é feita de ofertas, para garantir que a escolha continue a ser inevitável ou uma necessidade, e ainda um dever de vida. Não é suficiente ter. O que prevalece é o desejo de substituir o que se tem por bens novos e melhorados. Essa é a regra na sociedade líquido-moderna. Trata-se da cultura da obsolescência instantânea, pois ela é o coração pulsante do consumo. O primeiro subtítulo do segundo capítulo propõe que a solidez dos vínculos é uma ameaça, pois um futuro com obrigações restringe a liberdade de movimento e a capacidade de perceber novas oportunidades, assim que elas aparecem, e por conseguinte, compromete a sociedade líquido-moderna, feita de descartes. O pacote de conhecimentos adquiridos em uma universidade não escapa a essa regra, porque o mundo muda de uma forma que desafia constantemente a verdade do saber existente. Para o autor, o mundo volátil da modernidade líquida mais parece um mecanismo para esquecer do que um ambiente para aprender. A internet propicia tal conceito, pois através desta é possível dominar as enormes quantidades de informações, e essa massa de conhecimentos acumulados transforma-se no epítome contemporâneo da desordem do caos. Ballmer finaliza esse trecho mencionando que ainda não aprendemos a preparar os homens para esse tipo de vida. No segundo subtítulo desse capítulo, o autor comenta que os alunos centram-se em seus aparelhos de comunicação instantâneo e cada qual em seu próprio mundo, o que cria um mundo virtual gigantesco e ao mesmo tempo inibe as relações sociais, pois o contato visual é realizado preferencialmente com os artefatos usados para as conexões. É o mundo online. Por essa razão, as relações entre professor e aluno tornam-se frágeis, porque a interação entre eles é mínima, o que pode comprometer o aprendizado. O aluno pode, todavia, descobrir o que precisa na internet. A geração eletrônica domina ligações instantâneas e atos como apagar e reescrever, e pode fazer isso sem a presença do tradicional professor, uma vez com que esta relação tem de se passar por um contexto social e não virtual, o que não foi ensinado para essa geração. O livro finaliza com 3 capítulos que Ballmer responde a perguntas sobre a sociedade do medo, cujo tema é a insegurança do mundo atual. Sobre o corpo em contradição, cujo foco está nas patologias próprias do mundo líquido moderno. E, finalmente, Um Homem com Esperança, em que o autor expõe suas crenças sobre o futuro com base em suas visões do mundo líquido. Ballmer mantém neste livro sua crítica ao mundo líquido, ao mesmo tempo em que acrescenta o conceito de mundo parasitário. A possibilidade e o interesse dos inúmeros autores do capitalismo parasitário em facilitar o consumo desenfreado pode sugerir, por analogia, ao conceito de parasita.
a metáfora da infecção, que é uma invasão por parasitas microscópicos, que para Ballmer são os bancos e as instituições que convocam o usuário e cliente para o prazer desenfreado. O livro é importante para instaurar reflexões sobre o devir ou a perenidade de coisas e seres. Portanto, podemos concluir que Ballmer coloca o dedo na ferida e diz uma verdade absurdamente inconveniente. Não existe parasita mais perigoso e danoso do que o capitalismo. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado do conteúdo, considere contribuir com o canal. Dê um like, assine o canal e marque as notificações. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!